Bom dia a todos e a todas. Esse vídeo que eu faço hoje é para marcar o ciclo de 30 dias ininterruptos realizando o milagre da manhã. É uma experiência incrível que desse autor, Hal Elrod, O Segredo para Transformar Sua Vida Antes das 8 horas da manhã. É um best-seller e que eu tive contato com esse processo de transformação de vida a partir da experiência no consultório com uma das minhas pacientes que eu atendo. E ela, em algum momento, durante o processo terapêutico, eu vi que havia uma mudança significativa e que eu não atribuía às nossas condutas, às nossas ferramentas que estávamos utilizando. Claro, tudo soma para que haja a transformação quando a pessoa escolhe fazer a transformação. Mas naquele momento, eu, ao fazer a aferição dos chakras, que eu tenho um instrumento de medição de chakras, eu percebi que ela estava muito harmonizada depois de quase 15 dias sem vir à consulta. E aquilo não era tão comum nas vezes anteriores que ela vinha. E aí eu perguntei, o que está acontecendo com você, fora do set terapêutico, o que você tem feito? E ela me relatou, eu estou praticando o milagre da manhã, Flávio, você não tem noção. É algo incrível e que está mudando a minha vida. Eu perguntei, eu tenho interesse em saber o que é isso, porque eu estou vendo resultados práticos aqui diante de mim, que eu não estava percebendo em outros momentos. O que você está fazendo? E ela me explicou. Vou mandar para você o material, me mandou o PDF do livro, me mandou os prints da tela de partes que eu teria que ter imediatamente para iniciar. E naquele dia eu resolvi fazer contato com essa experiência, mas não tive força nem vontade suficiente de executar. Passou, conversei com minha esposa, pedi que ela fosse junto comigo para nós nos motivarmos. Ela não aderiu, e aí eu segui meu caminho. Um mês depois, sem realizar o milagre da manhã, eu, em uma formação que eu estive, uma outra pessoa que também estava nessa formação, organizando a formação, ela me sinalizou ao final desses 2 dias de workshop, me falou, olha, numa conversa e outra, ela disse assim, se você conhecesse o milagre da manhã, você ia poder perceber como o seu dia seria muito mais rico, muito mais cheio de criação, de possibilidades. Aí eu falei, o que o milagre do amanhã? Ela, não vou lhe dizer nada, vou lhe mandar o livro. E aí me mandou o livro de novo, e aí eu recebi o livro, não consigo ler em PDF, imediatamente pedi o livro na Amazon, comprei o livro, e aí ao chegar o livro, eu comecei a fazer uso daquele material que a minha paciente havia me mandado, já printado partes do livro, enquanto o livro estava a caminho, eu comecei a executar o milagre. E aí, há 30 dias atrás, eu inicio a minha saga nesse movimento que é incrível. Por que incrível? Porque dentro do milagre nós temos chamados, tem algo que é muito interessante que eles trazem, que são os salvadores da vida. O que são os salvadores da vida? São 6 práticas que já são consolidadas por várias pessoas que trabalham com esses espaços de expansão de consciência e que já trazem o tempo todo mostrando que isso é algo que, se nós implementarmos, a gente pode transformar a nossa realidade. Quais são os 6 salvadores da vida? O silêncio, as afirmações, a visualização criativa, a leitura, a escrita no diário e o exercício físico. Esses 6 salvadores da vida são fundamentais para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada e mais harmônica. E claro, e o que mais além disso a gente não considerou. Mas esses basicamente são referenciais que todos, aqueles que têm sucesso, que buscam expandir, que buscam otimizar seu tempo, que buscam criar mais, ser mais contribuição para essa realidade que nós vivemos, quando nós praticamos isso, nós simplesmente temos muito mais potência interna para ser colocada no nosso dia. E como é que funciona? Dentro daquelas práticas que eu citei, no silêncio ele recomenda você fazer 10 minutos. Cada 10 minutos, uma dessas práticas, um desses salvadores. Então eu comecei há 30 dias atrás com 10 minutos de silêncio. E aí pode ser qualquer tipo de meditação, a meditação vipassana, pode ser a meditação transcendental, a meditação a que vocês tenham hábito de terem praticado algum dia, mas que não conseguiram executar, porque sentiram a dificuldade de ficar meia hora, 1 hora fazendo aquilo, e de repente vocês começam e deixam para trás.
Então eles colocaram 10 minutos apenas como um roteiro muito tranquilo e de fácil execução. E aí você faz 10 minutos, eu escolho a meditação que a mais me agrada e fico 10 minutos em meditação, em silêncio. Nesse silêncio, eles também dizem no livro que pode ser momento de oração, de você fazer suas preces, ou você pode ficar em estado de silêncio completo e de aquietação da mente, ou do mindfulness, naquele movimento que é baseado no Vipassana, que eu não vou entrar em detalhes, vocês depois podem procurar aí na internet, mas é uma meditação que eu tive a prática dela durante 10 dias em silêncio profundo, onde a gente não lia nada, onde a gente não escrevia nada, onde a gente não podia olhar celular, nem conversar com nenhum parceiro do retiro, e 10 dias meditando por 9 horas seguidas, praticando o Anapana, que é a respiração plena, e depois o Vipassana, que é essa atenção plena que o pessoal chama aí fora de mindfulness. Então eu comecei a fazer os 10 minutos, e aí não é que eu consegui vivenciar a experiência tranquila. E aí ao tocar o celular, o alarme, eu passo para a segunda prática. Passava assim para a visualização. E aí começava a visualização criativa de algo que eu podia baixar na internet, ou alguma visualização que eu pudesse criar, de o vir a ser, né, chamada ideoplastia, um movimento de construção daquela pessoa que você deseja ser e nunca consegue. Você começa a plasmar isso subliminarmente no inconsciente, você vai fazendo as afirmações de seguida, depois da visualização você vai para as afirmações, mas a visualização é basicamente isso. Você idealiza o que você quer ser, o que você escolhe ser, e aí você passa a ter aquele roteiro que vai lhe movendo para que você possa executar aquilo que você está escolhendo. Na sequência, o alarme toca, eu vou para 10 minutos de afirmações. Palavras de afirmações podem ser as mais variadas, afirmações positivas, podem ser mantras, você pode fazer os processos verbais, como eu faço do Access Consciousness, começo a rodar processo, fazer perguntas, e aí você tem 10 minutos de execução dessas afirmações, normalmente em voz alta, e aí você pode também botar um áudio de afirmações que você tenha, e que aquilo vai gerando informações que você vai acumulando também no seu inconsciente, para que você possa vivenciá-las. Aí toca o alarme e você vai para os próximos 10 minutos. Os próximos 10 minutos você vai fazer a leitura. Aí você pega um livro qualquer, eu aproveitei o livro que tinha chegado durante a minha prática e comecei a ler. E terminei de ler em 24 de janeiro de 2020. Foi quando eu finalizei, às 17 horas de uma tarde nublada de sexta-feira. E fiquei muito grato ao autor por ter trazido para essa realidade essa experiência dele, que ele relata no livro. Eu não vou aqui falar sobre isso, depois vocês podem ver o resumo dele na internet. E ele traz isso como uma forma prática que ele executou e que ele conseguiu dar um up na vida dele, um plus a mais naquele momento que ele vivia depois de um acidente de carro, em que ele ficou em um estágio considerado que não poderia ser capaz de voltar a viver, e ele reverteu tudo isso e começou a implementar o milagre baseado em todas as informações que ele já tinha de que era bom fazer exercício, de que era bom meditar, de que era bom escrever, de que era bom visualizar, de que era bom, enfim, todos esses 6 salvadores da vida, como ele intitula no livro. Então, ao fazer a leitura, eu coloquei o tempo de leitura e aí dá vontade de continuar lendo, mas eu tentei respeitar no início a disciplina do tempo. Alarmou, eu passei para o próximo estágio. O próximo estágio, depois da leitura, é o diário, ou a escrita, que eu nunca me percebi que eu pudesse escrever nada. Mas com o milagre, eu passei a perceber que eu posso ser um escritor. Então aquele movimento que eu nem consideraria que era possível, passou a expandir um pouco mais a possibilidade de eu pensar em escrever um livro. Quem sabe em breve esse projeto será executado. Então eu começo a escrever o diário, eu comecei fazendo uma gratidão à minha família, gratidão aos meus ancestrais, gratidão ao autor que trouxe essa experiência dele e que pôde partilhar para muitas pessoas no mundo, milhares de pessoas no mundo fazem isso. Tem canal no YouTube, tem pessoas nas redes sociais, no Facebook, em vários lugares que dão depoimentos de como o milagre transformou as suas vidas. E o início do livro também, você tem vários depoimentos que as pessoas trazem, como por exemplo, não sei bem o que dizer, além de que meus dias são 100 vezes melhores quando faço o milagre da manhã. Um outro depoimento, o milagre da manhã simplesmente me mantém perseverando para me tornar uma versão melhor de mim mesma. Um outro depoimento, o milagre da manhã iniciou um capítulo completamente novo em minha vida e pode fazer o mesmo por você. Obrigado, Raul. O milagre da manhã faz com que cada dia pareça Natal, é sério. Agora faço até nos finais de semana. Vou falar sobre isso também. Então, eu passei a ler o livro inteiro
E aí, durante esse período de 10 minutos, o alarme tocou, eu vou para o próximo estágio, que são os exercícios físicos. Nos exercícios físicos, a leitura eu já tinha hábito de ler. Todo dia eu leio no mínimo meia hora, todos os dias. Os 10 minutos do milagre é só para iniciar o aquecimento, claro que depois que acaba, eu volto a ler a obra, eu leio o que eu quiser. Aí veio para o exercício, que também eu tinha hábito, mas não era com tanta disciplina e naqueles exercícios que eu gostaria de fazer. Como, por exemplo, eu sempre pratiquei Tai Chi Chuan, que eram exercícios terapêuticos chineses, fazia Qigong, o Lian Kun 18 terapias, o Xian Kun. São práticas que eu tinha quando eu tinha um professor que conduzia, mas eu nunca conseguia executar essas práticas com a minha disciplina interna, eu sozinho comigo mesmo. Quando chegou o milagre, os 10 minutos de exercício eu passei a introduzir aqueles exercícios que eu fazia lá na academia, com o professor, ou na escola, e de repente eles ficaram habituais. Então um dia eu fazia o Lian Kun parte anterior, no outro dia eu fazia o Lian Kun parte posterior, no outro dia eu fazia o I Chi Kun, que é uma outra parte do Lian Kun 18 terapia, eu recomendo a vocês que procurem na internet também, Lian Kun. Depois eu entrei com o Xian Kun, que é o treinamento perfumado, nível 1, depois o treinamento perfumado nível 2, e aí 7 dias, praticamente 5 dias eu fiz isso. Como eu também fiz sábado e domingo, eu não quis parar dia nenhum, não tem descanso no sábado e no domingo. Então eu continuei praticando no sábado, aí eu fazia o yoga, tem práticas na internet de 10 minutos de yoga, e o que eu aprendi também no meu período que eu pratiquei yoga com meu professor querido, eu trouxe isso para o meu dia a dia, os asanas, as posturas, né, do yoga, e comecei a executar isso. E aí praticamente 7 dias da semana eu fazia o Lian Kun, o Xian Kun e também os asanas do yoga. Isso passou a incorporar na minha vida. Hoje mesmo eu acabei o milagre, fiz o Lian Kun parte posterior. Isso então se tornou visceral. Não há por que mais eu não fazer isso. Então, acabando esses 10 minutos dos exercícios, eu deito Shavasana. Na verdade, não está no roteiro dele, mas eu faço, o Shavasana é a postura do yoga, onde eu fico quietado, aquieto meu corpo, e aí levanto e meu dia começa muito mais cedo do que sempre comecei. O detalhe dessa fala, que é muito bom eu trazer para vocês, quem não me conhece e que vai passar a me conhecer, eu sempre fui considerado um ser notívago. O que significa? Eu não me imaginava jamais acordando 6 da manhã, 7 da manhã para fazer essas práticas. Para trabalhar, às vezes, era obrigatório, eu ia me arrastando, para a faculdade eu ia me arrastando, para a residência, quando eu fiz, também eu ia me arrastando, sempre era um parto eu levantar para fazer qualquer atividade matutina. Eu era considerado notívago, gostava da madrugada, então eu dormia 2, 3 da manhã, eventualmente 4 da manhã, porque eu ficava na madrugada, o silêncio da madrugada me atraía muito, mas eu não conseguia na madrugada executar metade das práticas que eu consigo executar quando hoje eu tenho acordado 7 da manhã todos os dias e estou trabalhando agora a partir de agora para acordar 6 da manhã. Normalmente as pessoas do Milagre acordam às 5 de acordo com suas práticas matinais. Tem gente que trabalha, tem outras atividades. Eu não trabalho de manhã, eu escolhi isso para minha vida, então eu acordo 7. Mas não era habitual eu acordar 7. Isso aí era um par. 7 horas para mim era o amanhecer, era madrugada. Ou melhor, não era amanhecer, era madrugada ainda. Porque às vezes eu deitava 4, 5 horas da manhã e acordava 10, 11 horas. Claro que não era sempre isso. O normal era dormir 2 horas da manhã, 1h30 da manhã, 3 horas da manhã, acordar 9, 10 da manhã. Mas com o milagre, eu fico na noite anterior, desejando que chegue o outro dia às 7, para eu poder levantar e fazer essas práticas, são os salvadores da vida, que realmente têm transformado a minha vida. Então eu posso dizer por experiência própria, nesses 30 dias que eu completo hoje, dia 11 de fevereiro de 2020, é algo incomparável. Meu dia se tornou muito mais cheio de experiências, porque eu não tinha, porque eu já acordava tendo que ir para academia e ao mesmo tempo que meu trabalho de meio-dia para tarde, eu voltava para almoçar, sempre correndo atrás do tempo para querer executar tudo isso que eu sempre gostei, mas que o tempo terminava sendo exíguo, porque na madrugada eu não fazia essas práticas. Eu ficava lendo, às vezes, a leitura assim eu conseguia, às vezes iam programas que eu gravava nas TVs por assinatura, em suma, mas nunca esse protocolo, entre aspas, esse protocolo na verdade ele é flexível, o livro vai ensinar que você pode fazer meia hora, pode fazer com o tempo que você tenha disponível na sua vida, mas que você possa fazer os 6 salvadores da vida, que lhe dará com certeza uma motivação a mais de você sentir autoafirmado e empoderado a executar a vida e ir para o sucesso, que é o sucesso que vocês todos
que vocês todos almejam e às vezes não conseguem ter, porque vivem na rotina e não conseguem colocar no hábito diário essas práticas que são verdadeiramente, consolidadamente salvadoras da vida, como o autor diz, e lhe traz vocês para um nível de consciência muito mais ampliada. Então eu queria deixar esse vídeo, foi um pouco longo, de 15 minutos, 16 minutos, para que vocês possam ter contato com essa ferramenta, experimentem a ferramenta. Caso vocês tenham interesse em mais detalhes, vocês deixam nos comentários, ou eu posso entrar em contato com aqueles que me conhecem pelo WhatsApp, ou nas minhas redes sociais, no Instagram, que é o meu nome, Flávio Nery de Azevedo, lá no direct. Eu vou botar esse vídeo também no Instagram, ou lá no Facebook também, Flávio Nery de Azevedo, e no meu canal no YouTube, que é esse onde eu vou lançar o vídeo, que é Flávio Nery de Azevedo, e nós podemos entrar em contato e dar a vocês assim o material inicial, que são os prints que eu recebi daquela paciente querida, que me ofereceu esse material para início de minha prática, e depois vocês podem comprar o livro. Eu comprei na Amazon por R$19,90 numa promoção, ele estava R$39,90, eu paguei R$19,90. Vocês podem ter o livro, que ajuda o leitor, o autor, e passa também a gerar mais consciência, né, lendo, podendo ter acesso à informação na fonte, e aí vocês começarão a praticar. E eu fico na esperança de que vocês me tragam os resultados do que vocês vão alcançar a partir da execução do Milagre da Manhã. Então teriam outras coisas para falar, mas para que o vídeo não fique tão longo e cansativo para vocês, eu vou parar por aqui dizendo: vale a pena começar a investir nessa experiência. A experiência é muito, muito rica, não é só minha, o relato não é só meu, o relato são de milhões de pessoas no mundo que fazem isso. Podem procurar no YouTube, relatos sobre o Milagre do Amanhã, e vocês vão perceber a vida de vocês mudar. Aqueles que porventura trabalham 7 da manhã, que tem que acordar 6 para poder botar filho para a escola, eu entendo. Vocês passarão a ter meia hora antes do horário que normalmente vocês acordam, e tem um roteiro para vocês tornarem o seu amanhecer mais tranquilo. Vocês na noite anterior, eu não vou poder falar tudo, você vai gerando palavras de afirmação e dizendo: eu amanhã vou acordar às 7, o horário que vocês determinarem, às 6, às 5 da manhã, e vai ser tranquilamente leve e fácil acordar esse horário, porque meu corpo só precisa dessas horas de sono que eu tenho. Por exemplo, se você deitou meia-noite, eu vou dormir até 6, 6 horas é o suficiente. Ou então, se você dormiu 1 hora da manhã e vai acordar às 6, 5 horas de sono é o suficiente para mim. Você vai fazendo afirmações ao dormir, e todas aquelas impressões que você colocou é um processo de auto-hipnose. Você vai falando aquilo e seu inconsciente vai acolhendo, e você desperta. Eu desperto, eu que sou notívago, com o toque do alarme, e nem faço soneca. Eu já pulo da cama e digo: uau, o que é isso? Tem um roteiro que ele recomenda, eu levanto, lavo o rosto, escovo o dente e já entro no processo de arrumar meu tapete de yoga, sento em meditação. Hoje aqui eu estou em São Paulo, e aí eu estou fazendo em outro espaço, que é na cama. Eu não estou tendo essa possibilidade de fazer como eu faço em minha casa, mas eu consegui manter, o alarme tocou do lado da cama, eu toco, não toco no soneca e já sento. E já fico, bebo água, ele recomenda, né, beber água para você se hidratar, porque de noite você se desidrata, e normalmente dá uma sonolência matutina, você já se hidrata logo e começa a fazer sua prática, e vocês vão perceber a grande transformação que será na vida de vocês. Meu dia começa, portanto, cedo, e a partir de agora eu já posso, se quiser, ir para academia, como lá em casa eu faço, vou para natação, nado, eu já posso fazer minhas práticas, continuar minhas leituras, e tudo aquilo que eu fiz nos 10 minutos eu posso incrementar mais se eu tiver tempo disponível. Quem não tem tempo já consegue amanhecer o dia executando os 6 salvadores da vida e sente uma sensação de que, ok, uau, já comecei meu dia praticando aquilo tudo que normalmente se recomenda que nós façamos e nós procrastinamos e nunca colocamos em prática. Então, fica a minha dica para vocês. Perceba se isso funciona para vocês, veja como é que vocês podem ajustar, se é leve, e caso seja contribuição, espero que vocês me deem um feedback para que mais e mais pessoas estejam tendo acesso a essa informação. E se for útil para vocês também, pode compartilhar nosso vídeo, levando para mais pessoas que tenham interesse em também gerar mais consciência para elas e para o planeta de um modo geral. Muito obrigado a vocês, o vídeo ficou com 20 minutos, então esse vídeo eu espero que tenha sido contribuição, e a partir de agora eu vou levar meu dia encerrando aqui essa gravação. Eu quis fazer a gravação terminando o meu milagre. Estou aqui com a cara de sono, nem molhei meu rosto hoje porque eu não saí do quarto, que eu estou hospedado aqui em São Paulo, para ir no banheiro. Eu resolvi ficar aqui no quarto e fazer do jeito que me veio na mente, ok? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. E aí se inscrevam no meu canal, quem não está inscrito, ative o sino, e os próximos vídeos que eu produzir, vocês terão acesso em primeira mão. Gratidão a todos. Muito obrigado.